Pai, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço porque, mesmo quando nós não entendemos os teus caminhos, o Senhor permanece fiel. Ó Deus, eu sei que muitos que estão aqui assistindo esse vídeo estão se sentindo como Davi, lá no campo, esquecidos, ignorados, deixados de lado. Mas hoje, eu sei que o Senhor está dizendo a cada um deles: você não está esquecido. Você está sendo preparado, preparada. Ó Deus, nos perdoa por todas as vezes em que reclamamos do trabalho no campo, por todas as vezes em que duvidamos do teu tempo. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós olhamos para os outros e sentimos inveja, quando deveríamos estar agradecendo pela proteção, pelo livramento que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Limpa o nosso coração de toda a amargura, de toda a decepção, de toda a impaciência, de toda a ansiedade. Ó Deus, guarda o coração de cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem. Ajuda elas a confiarem no teu tempo. Que elas entendam que o não que elas receberam não foi rejeição, mas sim proteção. Que a porta que se fechou não foi um erro, mas sim um escudo. Que o tempo de espera não é tempo perdido, mas um tempo de preparação. Senhor, forja o caráter delas no secreto. Ensina-nos a sermos adoradores quando ninguém está vendo. Ensina-nos a ser fiéis no pouco, a lutar contra o urso e o leão no campo, para que quando chegar o Golias, o grande desafio, nós estejamos prontos. Constrói músculos espirituais em cada um de nós, para que possamos carregar o peso da bênção que está para chegar. E quando vier o tempo certo, Pai, quando o Senhor disser: este é o meu escolhido, esta é a minha escolhida, que nós estejamos prontos. Que esse irmão e essa irmã não sejam vencidos pelo orgulho, que eles não se esqueçam de onde vieram, que continuem sendo adoradores, humildes, mansos, mesmo quando estiverem no trono, mesmo quando a vitória chegar. Eu entrego em tuas mãos cada sonho que foi adiado, cada porta que se fechou, cada oportunidade que passou, cada vez que essa pessoa se sentiu invisível. Ó Deus, transforma tudo isso em glória, em testemunho. Usa esse tempo de espera para moldar nessa pessoa a imagem de Cristo. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui, porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor,
Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da Tua presença. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 8, que diz assim. Eu vou ler hoje na versão A Mensagem, que é essa aqui, ó. É uma linguagem contemporânea, uma linguagem que facilita a compreensão. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Que a paz do Senhor esteja sobre você nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Se você está aqui no YouTube buscando mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação, paz e fé, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar com você sobre a perseverança e a sabedoria. Duas coisas essenciais para que você tenha uma vida vitoriosa. No versículo 2 desse texto que eu li, diz assim: quando lutas e aflições os atingirem em cheio. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que as lutas fazem parte da vida. Todos os dias nós travamos batalhas externas e internas. Tem um versículo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, que diz assim: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora, temores por dentro. Em muitos momentos da vida, nós vamos ter que lidar com conflitos externos. O que são esses conflitos? Contas para pagar, enfermidades, crises nos relacionamentos, a nossa própria luta diária contra a carne. E eu não estou falando apenas da luta contra as tentações e o pecado. Muitas vezes, a carne só quer descansar. Sabe quando o celular toca o alarme às 5 da manhã e a carne quer continuar ali dormindo? Mas a gente sabe, a gente tem a consciência que precisa levantar, fazer as coisas, né? Trabalhar, arrumar a casa, cuidar da família, cuidar das nossas responsabilidades. Aí fica aquela guerra contra a nossa carne. E além de tudo isso, além dos conflitos externos, nós também temos os temores internos, as nossas lutas interiores, a tristeza, depressão, o desânimo, o medo, a ansiedade,
Ou seja, o tempo todo nós lidamos com duas frentes de batalhas, externas e internas. Mas Deus é misericordioso e Ele nos capacita para a gente lidar com tudo isso. Eu não sei como você chegou aqui nesse vídeo. Qual é o seu estado físico, mental, espiritual, emocional, mas eu sei que Deus pode restaurar suas forças. Ele pode permitir que você tenha equilíbrio suficiente para lidar com todas as demandas que você precisa encarar. Tem problema que você só precisa entregar nas mãos de Deus. Tem algumas situações que você precisa agir, fazer o que tem que ser feito. Mas tem situações que o controle não está nas suas mãos. Por isso, entregue para Deus e descanse nele. Apenas isso. Agora, é interessante que Paulo fala dessas lutas e tribulações como um presente especial. Na NVI, Nova Versão Internacional, o texto diz que elas são motivo de grande alegria. Ué, mas como que as tribulações podem se tornar motivo de alegria? É porque nos momentos de luta, a nossa fé é fortalecida. Por isso, Tiago diz para nós perseverarmos, porque a perseverança vai nos trazer maturidade. E a maturidade vai moldar o nosso caráter, segundo a vontade de Deus. No versículo 5, o apóstolo Tiago começa a falar sobre a sabedoria. Sabe, irmãos, muitas vezes nós simplesmente não sabemos o que fazer diante de algumas situações. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma vez que eu conversei com uma pessoa e ela me disse que tinha desistido do casamento dela. Porque eles brigavam muito, porque o amor tinha esfriado e eles não conseguiam mais manter um nível de diálogo e nem de respeito um com o outro. E aí, eu e a minha esposa fomos fazer uma visita para esse casal. Lá na visita, eu perguntei se algum dos dois tinha traído o outro. E eles responderam que não tinha traição. E eles tinham 2 filhos pequenos. Enquanto a gente estava ali conversando com eles, eu estava orando na minha mente, pedindo a Deus que me desse sabedoria naquela hora. Porque eu não queria que aquela família fosse destruída. Isso para mim é uma coisa muito triste, sabe? Muito forte. Mas pelo tom da conversa, eles já estavam decididos. Eles já tinham procurado advogado e tudo mais. Enquanto eu ouvia aquele casal falando dos defeitos um do outro, eu continuei ali orando em silêncio, pedindo que o Espírito Santo me mostrasse o que dizer. E foi nesse momento que uma palavra de sabedoria veio ao meu coração. Eu olhei para eles e falei assim: vocês estão querendo desistir de uma coisa sagrada que Deus confiou a vocês. Casamento não é um contrato que você encerra quando as emoções mudam. Casamento é uma aliança que se renova todos os dias, mesmo quando o sentimento parece ter acabado. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Vocês não estão lutando um contra o outro. Vocês só estão cansados de lutar sozinhos. Quando eu falei isso, os dois ficaram assim, pensativos, em silêncio. Aí eu continuei falando. O amor não acaba de um dia para o outro. O amor é igual uma planta. Se a gente parar de cuidar, de regar, ela morre. O casamento precisa de cuidado, precisa de perdão, de paciência, de um tempo de qualidade juntos. Há quanto tempo vocês não fazem uma viagem juntos? Há quanto tempo não tiram um momento só para vocês dois? Quando eu percebi que tinha tocado no sentimento deles, eu pensei, agora eu vou dar a última cartada. Aí eu olhei para os filhos deles, que estavam ali brincando no quintal,
e falei: tá vendo aquelas duas crianças? Elas não entendem o que é adultério, elas não sabem o que é frieza emocional, elas não sabem o que significa incompatibilidade, elas não sabem o que é desavenças, elas não sabem o que isso significa. Elas só entendem sobre amor e presença. E quando os pais se separam, alguma coisa dentro delas também se parte para sempre. Elas crescem com medo de amar, com medo de confiar. Muitos filhos carregam as feridas de uma separação para o resto da vida. Então, eu queria que vocês soubessem disso, antes de tomar essa decisão. Eu lembro que eu falei para eles que o casamento tem fases. Tem o tempo da paixão, o tempo da adaptação, o tempo das crises e o tempo da maturidade. E que nenhuma dessas fases é definitiva. Tudo pode ser restaurado se houver disposição. Eu falei que eles tinham que deixar Deus entrar na história deles, porque Ele sim pode reacender o amor, curar as feridas e reconstruir qualquer coisa que tenha sido quebrada. Irmãos, eu simplesmente não sei de onde eu tirei aquelas palavras. Mas o fato é que, depois disso, eles ficaram muito comovidos, muito sensibilizados. Aí eu pedi que eles dessem as mãos e nós oramos por eles. E depois eles oraram um pelo outro. Ali houve um quebrantamento. O Espírito Santo começou a operar na vida deles. Depois que nós saímos dali, eu lembrei dessa passagem aqui de Tiago, onde fala para a gente pedir a Deus sabedoria, que Ele nos dá livremente, Ele nos dá de bom grado. Naquela noite, não foi um casamento que terminou, foi um recomeço que eles viveram. E eles estão juntos até hoje, para a glória de Deus. Tomara que eles assistam essa mensagem. Fizeram terapia de casais por um tempo, e isso também ajudou eles a se firmarem. Eu estou falando isso porque às vezes a gente age no impulso. Nós tomamos decisões precipitadas e depois nos arrependemos, sendo que nós temos em Deus uma fonte eterna de sabedoria. Eu quero orar por você nesse momento, diante dessa palavra. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, escreva assim, olha, eu tenho sabedoria e perseverança. Mesmo que você não sinta essa perseverança e ainda que você não perceba essa sabedoria dentro da sua mente, profetize isso sobre a sua vida. Eu tenho sabedoria e perseverança. Declare isso com fé, porque Deus pode te conceder, sim, graça e unção, diante de qualquer desafio que você tiver que enfrentar. Se o Espírito Santo te lembrar do nome de alguém, é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Deus quer que você ore por ele, por ela. Então coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse momento tão precioso na tua presença. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que nos ensina a perseverar nas lutas e a buscar sabedoria do alto. O Senhor sabe o quanto é difícil, muitas vezes, permanecer firme quando tudo ao nosso redor está desabando. Mas hoje nós entendemos que é nesses momentos que o Senhor está moldando o nosso caráter e fortalecendo a nossa fé. Pai, nós queremos te pedir agora, nos dê sabedoria. Sabedoria para lidar com os desafios do dia a dia. Sabedoria para controlar as nossas emoções. Para escolher as palavras certas dentro da nossa casa, no trabalho, nos relacionamentos. Que o teu Espírito Santo seja a nossa voz interior, nos orientando
em cada decisão, em cada escolha. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui comigo nesse momento, Senhor. Eu oro por esse marido que está cansado, por essa esposa que se sente sozinha, por esse filho que não entende as discussões que estão acontecendo, por essa família que está à beira de um divórcio, de uma separação. Espírito Santo, entra com poder agora. Restaura os lares, reconstrói o amor, reacende a chama que se apagou. Ó Deus, que onde há dor, que haja cura, que onde tem prevalecido o silêncio, a distância, possa haver diálogo, que possa nascer, ó Deus, um novo recomeço para esses dois. Ó Deus, muitas pessoas que estão aqui orando comigo estão nesse momento travando batalhas internas e externas, no corpo, na mente e na alma. Que o teu consolo, a tua força e a tua paz invada o coração dessa pessoa agora. E ainda que as circunstâncias não tenham mudado, que o Senhor nos dê perseverança para continuar confiando e prosseguindo. Ensina-nos a esperar o teu tempo e a crer que o Senhor está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Nós te pedimos, Pai, por sabedoria e perseverança. Que o teu Espírito Santo nos guie e que a tua graça nos sustente em cada passo que dermos. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração sabedoria de Deus. Receba a perseverança. Deus não está mandando você desistir. O Espírito Santo manda você prosseguir. Mesmo em meio à dor, às lutas, às lágrimas, não desista. Não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista do seu milagre, não desista de uma vida abundante, porque é isso que Jesus tem para você. Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e compartilhe nos seus grupos, nas suas listas. Mande para quem você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, tem várias formas de você nos ajudar, de você contribuir para que a gente continue produzindo conteúdo aqui nas redes sociais. Você pode se tornar membro do canal ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te conceda um dia cheio de graça e cheio de unção. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu acredito que Deus tem algo para falar com você hoje. Eu creio que se essa mensagem chegou até você, isso não aconteceu por acaso. Isso faz parte do cuidado de Deus sobre a sua vida. É Deus tentando te alcançar, sabe? E talvez há algum tempo Ele já esteja tentando chamar sua atenção. Só que você tem ignorado os sinais. Sabe, irmãos, tem momentos na nossa vida que Deus não vai falar por meio de relâmpagos e trovões, Deus não vai mandar anjos, Deus não vai escrever no céu com letras garrafais, mas Deus vai dar pequenos avisos, coisas que a gente sente, pessoas que falam alguma coisa que tocam a gente lá no fundo. Sabe aquelas situações que vão se repetindo, como se algo estivesse tentando nos alertar, nos despertar?
Deus fala conosco o tempo todo. Mas mesmo assim, muita gente só reconhece os sinais depois que já não dá mais tempo. A palavra do Senhor diz em Provérbios 29, versículo 1, o seguinte: quem é repreendido muitas vezes e mesmo assim teima em não mudar, será destruído de repente e sem aviso. Eu vou ler de novo. Provérbios 29, verso 1. Quem é repreendido muitas vezes e mesmo assim teima em não mudar, será destruído de repente e sem aviso. Deus avisa, Deus dá chances, Deus corrige com amor, mas se a gente insiste em ignorar, nós acabamos colhendo as consequências. Tem gente que está ouvindo essa mensagem agora e sabe que Deus já falou com ele, já falou com ela. Deus já falou para você se afastar daquele pecado. Deus já falou para você voltar a orar, para você voltar para a igreja, para você deixar de insistir em um relacionamento que só está te machucando. Deus já disse que você precisa cuidar da sua saúde. Deus já falou para você priorizar a sua família. Deus já tocou no seu coração para você se reconciliar, para você abrir mão, para você perdoar. Deus já foi muito claro com você em relação a essas recaídas que você tem. Deus já te falou sobre isso. Deus já falou com você sobre essas conversas que você sabe que acabam te levando para o pecado. Deus já falou para você parar de fingir que está tudo bem, mas você continua adiando decisões importantes. Você continua empurrando a sujeira para debaixo do tapete, empurrando algumas situações críticas com a barriga. Você ouve claramente a voz de Deus te dando um comando, mas aí você diz para si mesmo: depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso. Olha só, tem coisas que você pode até adiar, mas tem situações que talvez não dê mais tempo. Quando você decidir agir, talvez você não tenha mais tempo. E por isso essa palavra chegou até você hoje. É Deus te dando mais uma chance. Por isso, não ignore o que Ele tem mostrado. Sabe, irmãos, às vezes Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto porque Ele sabe que quando Ele faz isso, nós vamos crescer. Você precisa muitas vezes sair da zona de conforto para mudar. Deus quer te trazer de volta para a presença dEle. E Ele quer livrar a sua vida da destruição. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida, pela sua família. Eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva junto com o seu pedido de oração essa frase que eu vou falar aqui agora. Escreva assim, olha: Senhor, fala que o teu servo ouve. Ou, Senhor, fala que a tua serva ouve. Em Salmos 23, no versículo 4, Davi escreveu o seguinte: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Algumas versões dizem assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Deus já te livrou no passado do vale da sombra da morte.
Deus já te livrou da destruição. Você passou por situações que achou que não ia conseguir sair delas. Você já passou por momentos em que só você e Deus sabem o quanto você teve que ser forte, o quanto você teve que perseverar. Agora pensa comigo, se você já passou pelo vale da sombra da morte, então por que você quer voltar para lá? Por que você tem voltado a flertar com o pecado? Por que você tem voltado para os mesmos buracos de onde Deus tirou você? Deus está contigo? Sim, eu creio. Mas chegou o momento de você deixar que Ele dirija os seus passos. Que Ele tome o controle da sua vida e te conduza, te guie, te proteja. Tem muitas pessoas que querem a proteção de Deus, elas querem ser protegidas por Deus, mas elas não estão dispostas a deixar o controle da vida delas nas mãos dele. Meu irmão, minha irmã, pare de ignorar os avisos de Deus para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, para a sua vida sentimental, para o seu casamento, os avisos que Deus já deu em relação ao seu namoro, a sua vida de solteiro, não importa. A palavra de hoje que o Espírito Santo trouxe para mim é: pare de ignorar os avisos de Deus. Para algumas pessoas, nesse momento, a voz de Deus tem soado mais como uma cobrança, mais como uma pendência. Só que Deus não é um compromisso que você deixou inacabado. Deus não é uma conversa que você deixou de responder. Deus é o Criador do universo. Então, talvez para você, nesse momento, a voz do Senhor esteja soando como a voz de um cobrador. Quem é mais velho aqui vai entender isso que eu estou falando. Antigamente, os cobradores iam cobrar na porta da gente. Hoje em dia, você recebe ligações do seu telefone, mensagens por e-mail, por SMS. Antes, os cobradores vinham até nós. E isso era muito incômodo. Era constrangedor, porque você era cobrado no meio de muita gente. Então talvez a voz de Deus esteja soando para você como a voz de um cobrador. Nossa, mas que coisa chata. Mas a voz de Deus não é assim. E quem está escutando a voz dele dessa maneira é você. Porque a sua mente colocou Deus nesse lugar de cobrador. A voz de Deus, ela não está te cobrando uma mudança. Ela está te permitindo mudar. Deus não está olhando você lá de cima e dizendo assim: vai lá, resolva, se vira, dê seus pulos, mude. Deus está do seu lado. Deus está estendendo a mão para você e dizendo o seguinte: você quer mudar? Ande comigo, caminhe com Jesus, coloque Jesus no centro da sua vida, me obedeça e você vai conseguir mudar. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Pare de ignorar os avisos de Deus e você vai viver uma mudança sobrenatural na sua vida. Eu quero terminar essa mensagem, antes da gente orar, com a palavra que está escrita em Provérbios capítulo 1, do verso 24 ao verso 26. Eu vou ler na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Provérbios capítulo 1, do verso 24 ao verso 26. Diz assim a palavra: eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei
E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente alguma situação na qual você precisa de mudança, não precisa escrever ela toda aqui. Eu não quero constranger você, não quero expor você. Mas coloque pelo menos a área da sua vida que você sentiu que o Espírito Santo ministrou ao seu coração hoje. Coloca, com uma palavra você define assim, olha, família, santidade, pode colocar saúde, vida financeira. Coloque aqui uma palavra que defina o motivo da sua oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você tem orado, alguém por quem você tem clamado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Lembre-se que a oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder. Amém? E escreva junto com o seu pedido de oração: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, fala que a tua serva ouve. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma palavra. Somos gratos porque o Senhor continua insistindo conosco, mesmo quando nós mesmos já desistimos da gente. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoa, Pai, a nossa teimosia. Nos perdoe cada vez em que ouvimos a Tua voz e escolhemos ignorá-la. Nos perdoe por todas as vezes em que fomos avisados, mas preferimos continuar no erro. Nos dê um coração sensível à Tua correção. Nos purifique e nos perdoa. Que o nosso coração esteja atento à Tua voz. E que nós tenhamos disposição em mudar, de acordo com a direção que o Teu Espírito nos apontar. Eu quero orar, meu Deus, por essa pessoa que está me escutando agora. Esse irmão, essa irmã. Essa vida preciosa que o Senhor não quer perder. Fala com ele, ó Deus. Fala com ela de forma muito clara. Confirma no coração dela aquilo que o Senhor já tem mostrado há vários dias. E dê força para que ela tome a decisão que precisa tomar, para que ela saia da zona de conforto, para que ela dê esse primeiro passo, para que ela tenha, Senhor, coragem, determinação e ousadia para trazer todos esses problemas à tona e decidir finalmente encará-los de frente e agir segundo a Tua vontade. Nos dê obediência para que nós possamos seguir os Teus conselhos, mesmo sem entender tudo. Eu oro por essa pessoa, por esse jovem, essa moça, esse homem, essa mulher, que já ouviram a Tua voz, mas que têm ignorado os Teus sinais. Por pessoas que estão se afastando de Ti, se envolvendo cada vez mais com o pecado, flertando com o pecado, andando na mentira, dando lugar à sua vida, dando lugar na sua vida para aquilo que não edifica. Traz essa pessoa de volta, Pai. Usa essa mensagem. Ó Deus, aquilo que eu não pude expressar aqui com palavras, que o Teu Espírito Santo traduza de maneira que essa pessoa entenda, de acordo com a situação que ela estiver envolvida. Não deixe que essa família seja destruída. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração mencionados aqui nos comentários. Que
que o Senhor contemple com olhos de amor e compaixão cada nome, cada súplica, cada clamor. Ó Deus, por trás de cada nome e de cada pedido mencionado aqui, existe uma família. Visita essas famílias com o teu sustento, com a tua provisão. Dê comunhão a esse lar. Devolva a alegria, Senhor, a essa casa. A paz volte a reinar nesse ambiente. Tira toda a confusão, todo o ódio, todo o rancor, toda a tristeza, todo o sentimento de derrota e ministra a tua cura, a tua força, o teu vigor. Capacita os teus filhos para lidarem com essa situação e que eles saiam vitoriosos, ó Deus. Que cada pedido de oração mencionado aqui seja ouvido e considerado por Ti. E que o Senhor atenda a cada um segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por isso nós oramos e confiamos que o melhor já está sendo providenciado por Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não ignore os avisos de Deus. Não despreze a correção do Espírito Santo. Dê ouvidos a Deus e haja de acordo com aquilo que Ele estiver direcionando você. Amém? Às vezes, irmãos, a voz de Deus vai nos dizer coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Eu sei que essa mensagem de hoje talvez não tenha muita repercussão, porque ela não fala de vitória, de milagre, de cura. Ela fala de mudança. Por isso que eu queria pedir para você me ajudar a fazer com que essa palavra alcance muitas pessoas. Para isso, é só você dar o like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Dá o seu joinha aqui ó, no vídeo. Se você está chegando hoje e ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Nós já somos uma comunidade de quase 2.700.000 pessoas. Somos hoje 2.680.000 pessoas inscritas aqui nesse canal, que é independente, que não tem nenhum vínculo com a igreja, com instituição, com ONG, com partido político, com nada. É um canal independente. Inclusive, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, a sua ajuda é bem-vinda. Faça isso se tornando membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vai estar escrito lá assim, ó, Minuto com Deus. Minuto com Deus. Tá bom? A sua ajuda é bem-vinda. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. Em nome de Jesus. E se essa palavra te abençoou, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e vai mandar para os seus grupos, os grupos que você participa. E mande para pelo menos 3 pessoas que você ama. 3 pessoas que precisam ouvir isso hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara
o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração, repreende na nossa mente toda a incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. Nós nos rendemos diante de ti e abrimos o nosso coração para tudo o que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes, aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos. E você estará abençoando o nosso ministério. E também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso. Ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração, Salmo 118. E ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental
da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, Ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você, formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus
está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim: olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez. Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação.
A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação e com o poder da Tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, bom dia.
A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você que está aí no seu trabalho, que está aí dirigindo o seu carro, dentro do ônibus, do metrô, onde quer que você esteja. Que a paz de Cristo alcance você nesse momento. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema aqui no Minuto com Deus, que as pessoas me perguntam bastante. Como ser abençoado por Deus? Como eu posso ser abençoado por Deus? O que fazer para viver uma vida abençoada? Você já se perguntou como receber as bênçãos de Deus? Você já pensou a respeito disso? Eu peço que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque talvez muitas perguntas que você tem feito sobre ser abençoado serão respondidas aqui. Presta atenção. Muitas pessoas desejam as promessas de Deus, mas elas não sabem como alinhar a sua vida com a vontade dele. Como nós podemos experimentar essa abundância em todas as áreas, mas principalmente a abundância espiritual? O que a Bíblia nos ensina sobre viver debaixo da bênção divina? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. Amém? Mas antes de tudo, eu quero começar orando por você, pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o coração aberto para receber a Tua direção e a Tua bênção. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela compreenda que as Tuas promessas são para aqueles que andam nos Teus caminhos. Que toda dúvida, todo medo, toda insegurança e toda incredulidade sejam dissipados agora. Que nenhuma barreira espiritual impeça essa vida de experimentar a plenitude da Tua graça. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, essa irmã e esse irmão em todas as áreas da sua vida. Sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua vida espiritual. E que ela entenda que a maior bênção de todas é a Tua presença. E que buscar a Ti de todo o coração é o primeiro passo para viver uma vida abundante. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E é por isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar por você, por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé: eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Escreva isso com convicção. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Presta atenção. A chave para ser abençoado, para ser abençoada, está na obediência. Em Deuteronômio, capítulo 28,
versículos 1 e 2, Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Presta atenção, a obediência à palavra de Deus é o caminho para experimentar as suas bênçãos. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós ignoramos os princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos querer as promessas sem viver conforme a vontade de Deus. A obediência gera frutos e Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. Segunda coisa, Deus se agrada de pessoas que têm um coração generoso. Provérbios capítulo 11, verso 25, está escrito o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma vida abençoada não está relacionada somente a receber, mas também a dar. Quem abençoa os outros será abençoado. Deus se agrada de um coração generoso, de um coração que esteja pronto para ajudar. A bênção não é só sobre o que recebemos, mas sobre o que compartilhamos. Quando nos tornamos um canal de bênção na vida dos outros, Deus nos abençoa. Deus nos faz prosperar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Terceira coisa, terceiro princípio que é importante você saber. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus está nos dizendo, olha só, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muitas pessoas correm atrás de bênçãos materiais, mas esquecem que a verdadeira prosperidade vem quando colocamos Deus no centro da nossa vida. A maior bênção não é o que Deus pode nos dar, mas é a presença dele em nós. Se você deseja ser abençoado, priorize a sua vida espiritual. Faça de Deus a sua prioridade e ele vai cuidar do restante. Amém? Quando você estiver buscando a Deus em primeiro lugar, as outras áreas da sua vida vão se alinhar, vão se equilibrar, se organizar. Quarta coisa que nós podemos aprender hoje através desse breve estudo: viva com gratidão. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes a bênção já está ao nosso redor, mas nós não conseguimos percebê-la, porque estamos sempre focados naquilo que nos falta. Um coração grato reconhece a bondade de Deus em tudo e por isso atrai ainda mais bênçãos. Quando nós aprendemos a agradecer, a nossa perspectiva muda e a nossa fé cresce. Deus abençoa aqueles que têm um coração grato, um coração agradecido. Olha só, ser abençoado por Deus não significa apenas receber coisas boas, mas viver uma vida alinhada com os propósitos dele, com a vontade dele.
A verdadeira bênção é ter um relacionamento profundo com Deus. É andar em obediência, é praticar a generosidade, é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e ter um coração agradecido por tudo aquilo que nós temos. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Agradeça a Ele. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus pelos seus sentidos, pela sua visão, pela sua audição, pelo seu paladar, pelo seu tato. Agradeça ao Senhor. Deus quer te abençoar, mas Ele deseja, acima de tudo, que você o conheça, que você se aprofunde no conhecimento dEle e ande nos seus caminhos. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você quer ser abençoado em alguma área específica da sua vida, escreva aqui nos comentários qual é essa área, o que tem te faltado. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui e nós vamos orar juntos. Eu vou orar por todos os pedidos de oração que forem escritos aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, com humildade, reconhecendo, Pai, que toda bênção vem de Ti. Ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra, a buscar o Teu reino em primeiro lugar e a ter um coração generoso e grato. Se existe algo que tem nos afastado das Tuas promessas, que tem impedido o Teu agir em nossa vida, nos mostra, Senhor, e nos ensina a caminhar de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre essa pessoa que está orando comigo agora. Fortalece a fé desse irmão e dessa irmã e mostra a eles que a maior bênção de todas é a Tua presença. Eu quero orar, meu Pai, por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor já conhece cada um deles. O Senhor sabe das dores, dos desafios e das necessidades. Para aqueles que oram em busca da cura, que o Senhor estenda as Tuas mãos e opera um milagre nessa vida. Para aqueles que lutam contra as dificuldades financeiras, ó Deus, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê provisão a essa casa, não deixe que nada falte para essa família. Para aqueles que enfrentam crises familiares, que o Senhor dê reconciliação, que o Senhor restaure a paz e a alegria nesse lar. Ó Deus, tem muitas pessoas que são alcançadas por essa mensagem, que nesse momento se sentem sozinhas e abatidas. Mas eu peço que o Senhor renove a força delas, encha o coração delas de esperança. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários seja respondido de acordo com a Tua vontade, porque nós reconhecemos que a Tua vontade é soberana e que ela é melhor do que a nossa vontade. Eu quero orar ainda, meu Deus, por aqueles que estão afastados de Ti, pelas pessoas que se afastaram dos Teus caminhos e que, pela Tua misericórdia, hoje foram alcançadas por essa mensagem. Que hoje seja um dia de retorno, um dia de renovação espiritual. Que essa pessoa sinta o Teu amor, chamando ela de volta, e que ela encontre forças para recomeçar. Fortalece a fé dessa pessoa que está me ouvindo agora, Deus. Dê a ela paz, dê a ela direção, dê a ela coragem para continuar confiando em Ti. Que ela possa experimentar
uma nova fase na sua vida, repleta da tua presença, cheia das tuas bênçãos. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like no vídeo e sem escrever essa declaração aqui. Eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Amém? Escreva isso com convicção. Escreva isso pela fé. Não importa como esteja a sua situação. Não importa que tipo de problema você esteja enfrentando. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Essa mensagem abençoou o seu dia? O Espírito Santo ministrou de alguma forma ao seu coração? Então não guarde apenas para você. Mande essa mensagem para os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todos os seus contatos. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. E eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Aqui, na descrição do vídeo e no comentário fixado, tem o link para você conhecer todos eles. Nós temos o canal Minuto com Deus Animações, tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Todos esses canais postam vídeos diariamente para a sua edificação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.